Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar o meu e-book O Seu Futuro nas Cooperativas de Crédito, que traz um contexto sobre as oportunidades que existem no cooperativismo, sobre os benefícios de quem trabalha nesse ramo e também quais são os requisitos básicos para que você consiga ingressar nas cooperativas de crédito, para que você consiga alcançar a sua vaga de trabalho. Dentro desse contexto, é importante entender o que são cooperativas de crédito. Então, cooperativas de crédito são sim instituição financeira que são formadas por pessoas que atendem exclusivamente os seus cooperados, mas que com certeza impactam o seu meio onde estão inseridos. Então, onde existem as cooperativas de crédito, tem um estudo feito pela FIPE que em média o PIB desses municípios são maior de municípios onde não tem cooperativas de crédito alocadas. Então, quando a gente fala em cooperativas de crédito, a gente tem algumas que são as principais, as mais conhecidas, como por exemplo o Sicredi, o Sicobi, Unicred, Ailos, Cressol, são as principais cooperativas, mas existem muitos outros sistemas cooperativos. Então, para quem quer trabalhar em uma cooperativa de crédito, tem que entender que ele trabalha e oferece os produtos e serviços muito, mas muito parecido com as instituições financeiras. Mas em uma cooperativa, você trabalha os dois pilares, que a gente inclusive faz uma analogia com os pinheiros, que é o pilar econômico e pilar social. Então, o propósito, a visão de uma cooperativa é completamente diferente de um banco. E aqui eu destaco três grandes diferenças que tem entre as cooperativas e os bancos. Em uma cooperativa, você tem uma gestão democrática, enquanto num banco a gestão é por capital. E o que significa isso, Jean? Significa que em uma instituição financeira, num banco, quem realmente manda são os acionistas que detêm as maiores partes das cotas-parte das ações, enquanto que numa cooperativa, cada pessoa representa um voto. Todo mundo tem a mesma participação de decisão, diferente das instituições financeiras. Essa é uma diferença bem significativa. O segundo ponto é que enquanto num banco a distribuição de resultado dos lucros são para os acionistas que detêm as ações, em uma cooperativa o resultado volta para os associados, para os seus cooperados. Volta para aquelas pessoas que mais utilizaram produtos e serviços, mais movimentaram suas contas, o resultado volta para essas pessoas. Inclusive, quando a gente olha para isso, não faz sentido nenhum o investidor que busca resultado em renda fixa estar aplicando o seu dinheiro em uma instituição financeira, num banco. Porque dentro de uma cooperativa, a pessoa que tem o seu valor aplicado, além de ganhar a remuneração ao longo do ano, recebe praticamente um 13º, porque por conta desse valor aplicado, ele vai receber a participação de resultado. Então essa é uma diferença muito importante, realmente é um diferencial das cooperativas frente aos bancos. E também, nas cooperativas, o foco é o ganha-ganha, ou seja, as cooperativas buscam entender qual que é a real necessidade do seu cooperado para oferecer seus produtos e serviços. A cooperativa pega parte do resultado e investe nas comunidades, ajuda entidades sociais, se busca sim o progresso dos municípios onde elas estão instaladas. Então isso é muito importante entender antes de você querer ingressar em uma cooperativa, porque você tem que verificar se isso está conectado consigo, se faz sentido para ti. Então são pessoas que buscam ingressar nas cooperativas, tem, de certo modo, o seu propósito também conectado com o objetivo das cooperativas. E trazendo aqui um pouco mais sobre o contexto das cooperativas, nesse slide eu quero apresentar a tamanha relevância que as cooperativas têm. Hoje, se a gente for olhar para os dois sistemas cooperativos, os maiores, a gente está falando de Sicredi e Sicobi, que tem 300 bilhões de reais em ativos. Depois a gente tem Cressol, Unicred e Ailos, que tem de 20 a 30 bilhões de ativos. E somando todos os sistemas cooperativos que a gente tem no Brasil, a gente chega muito próximo de 800 bilhões de reais. Isso é uma representatividade muito grande para a economia, e se a gente fosse comparar com todos os estados do nosso país, seria o quarto maior PIB do nosso país, perdendo para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, realmente, as cooperativas têm uma proporção muito grande, uma representatividade muito grande. Outro ponto importante é com relação à evolução, à expansão. Nesse gráfico aqui,
eu tenho duas colunas. Uma coluna representa a quantidade de pontos de atendimento do Bradesco e do Itaú, e a coluna verde representa a quantidade de pontos de atendimento do Sicredi e do Sicobi, que são os maiores sistemas cooperativos. Então perceba que eu tenho um movimento dos bancos privados em reduzir os seus pontos de atendimento desde 2020, enquanto que as cooperativas estão num movimento de expansão, sendo que as cooperativas aumentaram praticamente 1.500 pontos de atendimento em 2 anos, porque aqui eu estou comparando dezembro de 2020 com dezembro de 2022. Então, em 2 anos, as cooperativas aumentaram 1.500 pontos de atendimento. Aí você imagina a quantidade de pessoas que foram contratadas só para suprir a necessidade das aberturas dessas agências. Fazendo um cálculo simples, se essas 1.500 agências, cada uma delas, em média, tem 10 pessoas, eu estou falando que foi necessário contratar 1.600 pessoas, aliás, 16 mil pessoas para suprir a necessidade dessas agências. Então, isso é bastante relevante, está surgindo muita oportunidade no cooperativismo de crédito. Então, existe sim uma necessidade muito grande de contratar bons profissionais para suportar todo esse crescimento. Isso vai gerando também um efeito em cadeia, né? Porque uma vez que as agências, tem mais pessoas lá, precisam de mais pessoas no suporte, então isso faz com que gere um crescimento muito maior do que está aqui, além do crescimento natural das agências que já existem pelo processo de expansão. Então, as cooperativas, quando a gente olha para a atuação dos municípios, em 2019, menos da metade dos municípios brasileiros tinham algum ponto de atendimento. Então, passado todos esses anos, chegou em 2023, onde 57% dos municípios já possuem um ponto de atendimento de uma cooperativa de crédito. E muitos municípios são pequenos e as cooperativas de crédito são a única instituição financeira que está lá para apoiar no desenvolvimento da cidade. E isso representa 3.177 municípios. Então são muitos municípios que contam com o atendimento das cooperativas. Então essa evolução de ativos, essa evolução de agências, essa evolução de municípios com atendimento, sim, faz com que cada vez mais precisam mais pessoas para apoiar nesse desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, as cooperativas, elas têm crescendo em média de 15% a 40% ao longo dos últimos anos quando a gente se refere de ativo. Então, com certeza, um crescimento muito relevante, muito significativo. E também, quando a gente começa a olhar para o que isso gera de oportunidades, o Sicredi e o Sicobi possuem praticamente, estão chegando, né, próximo de 100 mil funcionários, que internamente é chamado de colaboradores. E quando a gente olha para todos os sistemas cooperativos, o último dado que eu encontrei que está disponível já está batendo quase 115 mil funcionários que são empregados pelo cooperativismo de crédito. Então aqui, inclusive, dentro do e-book, eu trago um cálculo simples que se a gente considerar um turnover de 14%, que justamente mede essa rotação de colaboradores dentro da empresa, eu estou falando que se o Sicredi e o Sicobi tem aproximadamente 100 mil funcionários, por ano, só para esses dois sistemas é necessário contratar 14 mil pessoas. Isso representa muito mais do que muitos concursos públicos que chamam atenção pela quantidade de vagas. Então, eu inclusive venho acompanhando as vagas abertas que são disponibilizadas e toda semana tem mas muitas vagas sendo abertas por todo o Brasil. Inclusive, quando eu realizei esse estudo, no site do Sicredi e do Sicobi tinham 1.800 vagas para serem preenchidas. Ou seja, tem sim muita oportunidade no cooperativismo. E agora, entrando na parte dos benefícios que existem para quem trabalha nas cooperativas de crédito. E claro que esses benefícios variam de sistema para sistema e dentro do mesmo sistema também varia conforme o sindicato, né? Então existem sim diferenças, mas isso aqui representa a grande parte. Então acho que o primeiro ponto de um diferencial, e que é assim um benefício, porque isso é um benefício moral, um benefício que impacta internamente as pessoas, é que o foco das cooperativas está sim relacionado a um propósito maior de desenvolver tanto o lado econômico quanto o social. E isso é sustentável para a sociedade, isso tem um impacto muito positivo.
Então, não deixa de ser um benefício, porque você está contribuindo para algo maior. O segundo ponto é com relação à participação nos resultados. E não é participação nos lucros. Não é puramente lucro que se busca nas cooperativas. Normalmente, a participação de resultado nas cooperativas está relacionado sim ao pilar econômico, ao pilar resultado e lucro, porque é necessário para que se tenha uma expansão, mas também ao bom atendimento que é feito para os seus cooperados, e isso facilmente é mensurado por o NPS, que é tradicional no mercado, pelo quanto a cooperativa conseguiu impactar a sua comunidade através das suas ações sociais, há indicadores de sustentabilidade. Então, quando a cooperativa define a participação de resultado, não olha para o lucro, mas olha para todo o ambiente, para todos os impactos que a cooperativa tem na cidade, na comunidade onde ela está inserida. A remuneração e os benefícios adicionais não fica para trás. Quando a gente fala de remuneração, até eu estive olhando o sindicato do Sicredi do Rio Grande do Sul, por conta de lá ter nascido a primeira cooperativa de crédito no Brasil, os salários iniciais partem de R$ 2.500 para quem está começando o jogo. E se a gente somar o Vale Alimentação, por exemplo, nós estamos falando de mais de R$ 2.000, então você já está chegando ali em R$ 4.500 de saída, de largada. Sem falar que, por exemplo, o auxílio creche aqui também, nós estamos falando de mais ou menos R$ 500, tem auxílio academia, então facilmente você inicia o seu trabalho, a sua jornada, com uma remuneração muito próxima de R$ 5.000, considerando os benefícios, e isso com certeza é acima do mercado. Olha para as empresas, para as pessoas que estão começando, qual que é a remuneração e compara com isso. E eu estou falando que não necessariamente todo mundo que ingressa começa com essa remuneração. Eu só estou falando que é daqui para cima. Então é muito interessante saber que com certeza tem benefícios que são competitivos, né? E também você tem uma preocupação muito grande com qualidade de vida. Então, benefícios com plano de saúde, odontologia, apoio psicológico. Então é muito comum ter esse tipo de benefício. E esses benefícios você acaba, por exemplo, dando muito valor quando você acaba utilizando. Então são benefícios que ter um plano de saúde também não é barato, odontológico. E isso tudo, se você colocar na ponta do lápis, tem um valor incrível, porque você acaba tendo sim uma melhor qualidade de vida. E um ponto que particularmente eu acho um dos mais importantes e incríveis, que fazem a diferença, é com relação ao incentivo à educação. Então existe muito subsídio dentro das cooperativas para desenvolver as pessoas. Então, por exemplo, eu já fiz a minha graduação, na época que eu estava no Sicredi, metade foi pago pela cooperativa. Quando eu fui fazer meu mestrado, metade do valor foi pago pela cooperativa. E sem falar que ao longo dos meus 11 anos dentro da cooperativa, eu fiz muitos cursos e grande parte deles pagos completamente. Então, as pessoas são os principais ativos quando a gente fala das cooperativas. As cooperativas entendem a real importância das pessoas, dos seus cooperados, e elas investem muito na qualificação. E esse é um detalhe muito importante, é um benefício bem diferenciado das cooperativas de crédito. Outro ponto legal é com relação à estabilidade, ao clima. Então, para aquela pessoa que realmente se conecta com o propósito, absorve a cultura que existe nas cooperativas, se dedica, faz entregas, você, com certeza, você tem garantido a sua estabilidade dentro da cooperativa. E um outro ponto muito legal é com relação ao clima positivo. Se você for procurar sobre as cooperativas de crédito, você vai ver que as principais delas possuem o selo GPTW, que é um selo que comprova que sim, é um bom local para trabalhar. É uma pesquisa realizada nas cooperativas, os colaboradores respondem de forma anônima e depois, com o resultado, a empresa e a cooperativa, né, ela vai ganhar o selo ou não de GPTW. E as principais cooperativas, elas possuem o selo GPTW, inclusive uma das cooperativas possui o selo de melhor empresa para se trabalhar do Brasil acima de 10 mil colaboradores. Então isso não é para qualquer empresa, na verdade é para uma empresa só do Brasil. Então isso mostra o quanto o clima é positivo. Previdência complementar também é um benefício muito comum, muito interessante. Então eles incentivam para que os colaboradores tenham uma boa saúde financeira
e também pensem no longo prazo. Então é muito comum ter cooperativas onde para cada real que o colaborador aporta em sua previdência privada, a cooperativa vai lá e coloca outro. Então, com certeza, não é um benefício que é encontrado de forma muito comum no mercado, mas que existem nas cooperativas. Então, o ambiente é colaborativo, as pessoas que trabalham em cooperativas costumam cooperar com outras pessoas e com a sociedade, então é muito bacana você entrar num ambiente onde é que as pessoas se ajudam, onde as pessoas acabam se apoiando e se ajudando nas tarefas para serem realizadas no dia a dia. Também existem algumas condições especiais para colaborador, né? Então vai ter um consignado específico, com taxas específicas para atender também de forma diferenciada o seu colaborador. E também existem muitas oportunidades de crescimento. Então já falei antes o quanto que é investido em capacitação das pessoas, mas quando você olha para esses sistemas cooperativos, são empresas que precisam de profissionais de todas as áreas. Precisa aquela pessoa da administração, da contabilidade para a contabilidade, precisa dos psicólogos para atuar na gestão de pessoas, precisa do cara que é do agro, precisa do cara do TI, da infraestrutura. Então tem oportunidade para todos e em todo o lugar do país. Então quando você entra e você começa a olhar até onde você pode chegar, é algo incrível a quantidade de portas que se abrem quando você entra no cooperativismo. Então você consegue criar uma jornada incrível dentro das cooperativas de crédito. E para finalizar, só dizer que as cooperativas, elas sim, elas são muito autônomas, elas têm benefícios diferentes, com certeza benefícios diferentes entre sistemas diferentes e até mesmo dentro do mesmo sistema, porque os sindicatos às vezes não são da mesma região, então tem convenções coletivas que são diferentes. E agora eu vou entrar um pouco na parte do estudo, que fala sobre os requisitos para quem quer ingressar nas cooperativas de crédito. Mas antes de apresentar, também trazer algumas considerações. Por exemplo, esse estudo aqui, ele se aplicou no mês de outubro de 2024. Ele se aplicou também nas vagas iniciais do Sicredi e do Sicob. Foi uma amostragem de quase 100 vagas abertas, onde buscou-se evidenciar quais são os requisitos dessas vagas que estão descritas aqui, que é o assistente administrativo, assistente de agência, assistente de atendimento, assistente de negócio e caixa. Porque às vezes o assistente de atendimento tem a mesma função que o assistente de agência, só que por ser de sistemas diferentes tem uma nomenclatura, uma forma de chamar diferente. Mas o ponto é, se for uma vaga de assistente, é uma vaga mais inicial, é uma vaga mais júnior. Uma vaga que também é bastante inicial, que muita gente acaba entrando nas cooperativas, é através da vaga de caixa. Então, por isso que também está composta aqui nesse estudo. E quando a gente olha para essas vagas, basicamente a gente tem duas grandes características que diferenciam. A vaga de atendimento, a vaga de negócio, ela é aquela vaga para aquele cara que gosta mais do contato humano, é aquela vaga que efetivamente vai ouvir o associado, o cooperado, entender a sua necessidade para ofertar os produtos. É aquele cara que vai para a rua, vai tentar fazer novas prospecção, é aquele cara que vai ajudar a contribuir com as metas da cooperativa, com seus produtos e serviços. Ele basicamente tem um papel de trazer negócio para a agência e para a cooperativa. Então, é o vendedor, vamos dizer assim, que se fala no mercado, né? E o outro grupo de vaga, né, é aquela vaga mais administrativa. Tanto o assistente administrativo como o caixa é considerado uma vaga mais administrativa, mais operacional. É para aquele perfil que não se relaciona tanto assim com as pessoas, né? E tem também um nível de formalidade, de cumprimento das normas e de atenção a detalhes, porque basicamente se trabalha em dupla, né? Tem o pessoal de negócio que faz a prospecção e tem o pessoal do administrativo que formaliza, que joga isso para dentro do sistema, que faz as devidas conferências. Então acaba se trabalhando em duplas, baseado em cada perfil de pessoa. Então acho que isso é muito legal dentro do cooperativismo, como isso funciona. A gente tem o caixa aqui,
que especificamente as suas tarefas são administrativas, mas a sua forma de atuação é um pouco mais diferente, né? Porque basicamente você vai operacionalizar os pagamentos no caixa, vai fazer os malotes e eventualmente também, quando se fecha o caixa, vai apoiar a agência no seu administrativo, vai fazer outras atividades nesse sentido, mas basicamente a gente tem esses dois grandes grupos de funções dentro das cooperativas de crédito, a mais de negócio e também a administrativa. E dentro desse estudo, dentro dessa amostragem, foi feita uma quantificação de quais são os principais requisitos. E aqui já apresentando os resultados. O requisito que foi solicitado em 100% das vagas foi estar estudando, estar fazendo a sua graduação ou já ter se formado. Então, isso em 100% das vagas estava como exigência ou como algo que poderia diferenciar. Então, acho que isso também está conectado com os incentivos e benefícios da cooperativa, e isso fica muito evidente também quando a gente olha para os requisitos. O segundo requisito foi com relação a CPA 10 e o terceiro, conhecimento em produtos financeiros. Percebam que os dois requisitos ficou em mais ou menos 50% das vagas é solicitado esse tipo de característica. Então veja como é importante. Estar estudando uma graduação ou ter concluído é quase que obrigatório. E quando a gente vai para a certificação de CPA 10 e conhecimento técnico em produtos, metade das vagas descrevem essa necessidade. Então percebam que aqui é algo que você pode aproveitar e se diferenciar. Então tirar a certificação e você conhecer os produtos e serviços, e quando eu digo conhecer produtos e serviços, quando a gente olha para o core das cooperativas, sabe aquela regra do 80-20? 80% da receita vem de crédito e captação. Esse é o core das cooperativas. Então, produtos e serviços como seguro, consórcio, é algo mais complementar. Então, é importante para você dominar essas duas matérias técnicas de crédito e captação, para você também conseguir se diferenciar num processo de seleção. E o quarto item que mais apareceu nessas vagas iniciais, e que com certeza contribui para qualquer processo de seleção, independente da área que você for trabalhar, é ter uma boa comunicação. Então isso apareceu também com bastante evidência, no caso em 28% das vagas iniciais. E claro, veio também em menor número, né, quando a gente olha perante o todo, conhecimento em pacote Office também surgiu. Por exemplo, na vaga do caixa, o que muito se tinha era um diferencial. Se você já trabalhou como caixa em algum outro lugar, é considerado um diferencial. Então, às vezes, quando você vai especificamente, eu quero ser caixa. Então, quando você vai especificamente olhar para um cargo, às vezes tem uma característica muito específica daquele cargo que também pode estar te ajudando para, no momento da seleção, te diferenciar e você aumentar a chance de conseguir essa vaga. Então, aqui trazendo um resumo, é indispensável você estar cursando a graduação ou estar formado. Aí, no segundo e terceiro lugar, ou grau de importância, é você ter a CPA 10 e conseguir o conhecimento técnico. Isso com certeza vai te ajudar, é muito solicitado nas vagas, e uma boa comunicação. Então, tendo essas características, já vai te ajudar bastante a conseguir as vagas nas cooperativas. E indo agora para a parte final da apresentação, eu vou resumir aqui tudo que foi falado até agora, mas de forma muito resumida. Vamos lá. Com relação às oportunidades e à expansão das cooperativas. As cooperativas estão crescendo muito rápido, já estão batendo 800 bilhões de reais de ativo. Isso é muito relevante. São poucas empresas que conseguem chegar nesse tamanho. Elas estão expandindo fisicamente. E quando a gente olha para o número de pessoas que confiam, ou seja, que são cooperados das cooperativas, já passam de 20 milhões de brasileiros. Isso é muita gente. E com certeza precisa de muita gente qualificada para atender bem essas pessoas. Então aqui sim é uma área, é um ramo que está surgindo muitas oportunidades. Assim como vem nos últimos anos, vai continuar nesse ritmo. Segundo ponto, com relação aos benefícios. Gente, nas cooperativas tem sim bons benefícios quando você compara com o mercado.
Quando você entra para dentro do cooperativismo, você acaba impulsionando o seu desenvolvimento, porque as cooperativas incentivam muito o desenvolvimento das pessoas e também abrem-se muitas portas. Dentro das cooperativas você tem muitos níveis para crescer, isso é muito legal. E por fim, quando a gente fala dos principais requisitos que são solicitados nas vagas iniciais, é a obrigação estar estudando, estar fazendo a sua graduação ou ter concluído. Também é muito, mas muito importante você ter a CPA 10 e conhecimento técnico de produtos financeiros. Isso também foi solicitado na metade das vagas, nos requisitos. E também ter uma boa comunicação, sim, é um diferencial e vai te ajudar. E sim, você consegue trabalhar a sua comunicação com técnica. Então, esse foi o resumo do que eu trouxe hoje aqui no e-book. Também quero trazer um bônus aqui para vocês, que eu criei um robô com inteligência artificial, onde é que ele monitora as vagas abertas nas cooperativas de crédito. Então vai lá no site das cooperativas, capta as vagas novas e disponibiliza num grupo de WhatsApp, organizado por estado, cidade, tipo de vaga. Então para você que tem interesse, quer estar acompanhando de perto a abertura dessas vagas, para você se inscrever, talvez seja uma boa alternativa, talvez não, é sim uma boa alternativa você ingressar nesse grupo de WhatsApp. Vou colocar também o link desse grupo de WhatsApp na descrição do vídeo. Então, com certeza, isso também é mais uma forma de você estar acompanhando as oportunidades e também é uma forma de você encontrar a vaga certa para você. E para finalizar, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que eu possa efetivamente ter contribuído com um pouco de conhecimento para você, para facilitar essa sua jornada, para você conseguir conquistar a sua vaga nas cooperativas de crédito. Também vou pedir aqui que você dê o like nesse vídeo para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas, para que você já comece hoje a ter uma atitude de alguém que trabalha em cooperativa e compartilhe isso com pelo menos 3 pessoas, 3 conhecidos, amigos, familiares que você gosta, que você entende que tem potencial para trabalhar em uma cooperativa de crédito e também para se inscrever no meu canal no YouTube, me seguir lá no Instagram, no LinkedIn. Então eu vou colocar também na descrição do vídeo todos esses links aqui e agradecer também o seu tempo, a sua atenção por ter me acompanhado até aqui e até a próxima, tá bom? Valeu!